Sabe aquele ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau? Então, esse ditado não se aplica a mim, porque eu sou designer de interiores e a minha casa reflete a minha profissão. E, como todo bom engenheiro, arquiteto, designer de interiores, a casa nunca está acabada. E a única coisa da casa aqui que me incomoda, são duas coisas que me incomodam aqui na minha casa. Primeiro é a driveway, ou seja, a passagem dos carros lá da frente que está toda rachada e a gente tem que fazer. A outra coisa que me incomodava, que me incomoda aqui nessa casa, é a garagem. Porque é uma briga entre eu e o Alex. O Alex quer bagunçar a garagem e eu quero arrumar a garagem. Só que eu ganhei. E a gente está reformando a garagem. Eu vou mostrar para vocês hoje como é que ela vai ficar. A parte mais difícil do design, na minha opinião, é criar algo que seja seguro, funcional e belo para uma pessoa ou uma família que vive de um jeito que é único para eles. E cada pessoa, claro, é diferente. Meu nome é Renato Alves e eu sou designer de interiores. Eu adoro a profissão de designer. É muito trabalho e, para ser honesto, às vezes é muito estressante também. Mas não há nada mais gratificante para mim do que transformar uma casa em um lar. E eu acredito que quando amor e talento trabalham juntos, espere por algo fenomenal. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Isso daqui tudo é a decoração de Natal que a gente colocou em caixas. E essa é a situação da garagem aqui da minha casa. Eu odeio essa bagunça de coisas, essas coisas penduradas, essas paredes manchadas. E isso aqui tudo fazia parte das coisas que a gente usava quando a gente fazia design com as próprias mãos, painéis, coisas que a gente comprou. Por exemplo, essa serra aqui, a gente comprou para fazer os painéis da casa, nunca mais usamos, tá? Então eu quero realmente mudar essa cozinha. Eu preciso de um lugar para lavar os cachorros. Aqui a gente tem a nossa segunda geladeira, aqui fica sempre uma bagunça. Tava pior, né? Eu sei que é garagem, mas não precisa ficar assim. Eu quero fazer uma coisa melhor. E não vejo a hora de mostrar para vocês. Vai ficar muito legal. Já faz um tempo que eu queria terminar minha garagem, que eu queria fazer a garagem, que eu queria fazer armários na garagem e essas coisas, e o Alex sempre hesitante. Não precisa, porque a garagem é bagunça. E toda vez que a gente vai pegar alguma coisa, quando tá bagunçado, eu sempre acho coisas de 2, de 3, porque na hora de procurar a gente não acha, acaba comprando outro. E coisa toda assim espalhada me dá nervoso. Eu não gosto de ver coisa no chão, não gosto de ver coisa com poeira, com teia de aranha, com lagartixa. Então eu queria arrumar e eu falei, não, eu vou arrumar. Uma outra coisa que eu queria fazer era um dog shower, ou seja, um chuveiro de cachorro, porque a minha cachorra tem 13 anos, faz 13 anos que eu dou banho neles. Antes eu dava banho uma vez por semana, hoje eu dou banho 2 vezes por mês, porque a veterinária falou que é bom 2 vezes por mês, porque tira o óleo da pele e daí dá um monte de irritação. Então, eu queria, por 13 anos, eu dou banho nesse cachorro abaixado no meu chuveiro. Aí eu pego eles no colo, levo para a lavanderia,
coloco em cima do balcão, seco em cima do balcão e eu sempre quis ter um dog shower. Outra coisa que era uma necessidade minha é um forno a mais, né? Se você olhar ali atrás, ó, tem 2 batedeiras. O que você quer? Você espera aí. Então ali atrás tem 2 batedeiras e eu tenho um forno só. E já quando a gente faz festas aqui, ou faz Thanksgiving, ou Natal, ou jantar, às vezes um forno só não dá. Se você quer fazer uma sobremesa, por exemplo, uma pavlova tem que esfriar dentro do forno por 5 horas. Então eu tenho que fazer ela no dia anterior e não fica bom se você deixar na geladeira de um dia para o outro. Ou naquele dia eu não posso usar o forno por 5 horas. Então eu tive a ideia de colocar um outro forno na garagem. Então o que aconteceu? Eu fiz o desenho dos gabinetes que eu queria, do forno, da bancada para secar o cachorro e do dog shower. E eu queria arrumar a garagem porque toda vez que vem um cliente ou amigos aqui que eles querem ver a casa, quando você abre a garagem é um terror. Chão manchado, enferrujado, quebrado, rachado, prateleiras com bagunça, com uma fiozarada para tudo quanto é lado, e eu detesto isso, eu gosto das coisas organizadas. E então começou, mês passado, começou o projeto, e aí eu fiz os desenhos, pesquisei os preços, e agora eu vou mostrar para vocês como é que está o andamento. No final do vídeo vocês vão ver o produto final. Vamos lá? Então, enquanto eu ainda não tenho um estúdio só para desenhar, eu estou desenhando essa mesa aqui que eu recebo os clientes aqui. Você conhece meu escritório, né? Sabe que ali eu faço as reuniões. E aqui está o desenho do projeto da garagem. Então olha só, vou explicar para vocês. Não repara os borrados porque o meu container de canetas desapareceu misteriosamente, ninguém consegue achar, então eu só tive que fazer tudo com uma caneta só. Quando você vai desenhar, você precisa de 3 a 4 canetas, né? E fazer tudo com uma só e borra. Então aqui é a nossa garagem. Aqui vão ser gabinetes, 2 deles são gabinetes do Alex, que ele pode colocar a tranqueira que ele quiser. E aqui são os meus gabinetes. O que eu vou colocar dentro dos meus gabinetes? Outro dia eu fui em uma estate sale aqui no bairro e tinha um jogo de porcelana de 1930 com sopeira, com tudo tal, estava sendo vendido por $35. O Alex não deixou eu comprar porque não tem onde pôr. Então agora isso não vai mais acontecer, porque eu vou ter 2 gabinetes aqui que eu posso colocar o que eu quiser. A gente tem essa geladeira extra, porque a nossa geladeira lá não cabe, quando a gente vai dar uma festa, alguma coisa, não tem lugar para pôr as bebidas, os vinhos, bolo, tal. Aí tem essa bancada aqui, onde vai ter esse forno embutido. Os gabinetes com gavetas, onde eu vou ter as coisas do cachorro, secador, algodão para limpar o ouvido, cotonete. Este daqui é o dog shower, que ele é elevado. Aqui embaixo a gente chama de bucket parking, ou seja, estacionamento dos baldes. Então aqui é onde a gente vai colocar os baldes. Aqui é o dog shower, vai ter um quarto preto. Aqui é o chuveiro para dar banho neles. Esses gabinetes de cima também são para guardar as coisas que a gente tem extra. E daqui, dessa plataforma, tem mais ou menos uns 15, 20 centímetros que eles vão pular e vão vir para cá, aonde eu vou secar eles, e tem essas 2 tomadas. Então eu fiz esse projeto e agora já está em andamento. Faz uma semana que o Cristiano começou e ele vai terminar daqui uma semana, então não vejo a hora de ficar pronto. Mas você não vai precisar esperar uma semana, porque daqui a pouquinho, ali, daqui 5 minutos no final do vídeo, você vai ver o resultado. Uma das coisas que eu não gostava na minha casa era a situação da garagem.
Eu não gosto de bagunça, eu não gosto de sujeira. E a garagem, no estado que ela estava, me deixava incomodado sempre, porque eu quero limpar e é difícil limpar quando tem um monte de coisas em prateleiras. Eu sei que garagem é garagem e os americanos e também alguns brasileiros entulham um monte de coisa dentro da garagem, mas eu não queria que fosse assim. Então, depois de pronto o projeto, eu chamei o Cristiano e ele começou a trabalhar aqui. Bom, então agora aqui já está em andamento. Depois vocês vão olhar a bagunça aqui de trás. Essa parte mais alta aqui já tinha aqui na casa e depois eu vou mostrar para vocês o chão da garagem. Ele é todo manchado, enferrujado, rachado. Então eu não queria que fosse assim, porque também você limpa e nunca parece limpo. Então eu comprei esse piso para colocar aqui antiderrapante. E o Cristiano já colocou esse piso aqui, ele fez todo o encanamento do dog shower. Esse aqui é o dog shower. Aqui embaixo vai ser mesmo estacionamento de balde para colocar as coisas que a gente usa que eu não quero que apareça. Aqui é onde vai ter a válvula, né, com o chuveiro acoplado, com água quente. Então tem espaço para eles se movimentarem bem. Eu quis fazer ele um pouco maior, porque um dia que eu vender a casa e a pessoa tiver um cachorro grande, dá para a pessoa colocar aqui. A pior coisa que tem é você lavar o cachorro assim, né? Ainda mais na minha idade. Na minha idade, quando eu levanto, eu tô... Então assim, eu pego o cachorro, coloco ele aqui. Aqui eu lavo ele, tem espaço para ele se virar para lá e para cá. Isso aqui vai ser tudo azulejado. Depois daqui ele vai passar para essa bancada e aqui eu seco, ponho ele no chão, né? E ele vai ser feliz, todo cheiroso. Então aqui a gente vai ter o dog shower, aqui vai ser os gabinetes dos cachorros, aqui vai ser o forno e aqui vão ser gabinetes tanto em cima como os gabinetes aqui de parede, os altos, né? Já comprei todos eles, ó, tá tudo aqui. E olha, deixa eu te falar, talvez você pense que é muito dinheiro, mas não é não. Cada gabinete desse daqui, que ele tem 84 polegadas de altura por 18, que deve ser mais ou menos 2 metros por 40 centímetros, ele custa $380 cada um. Já acabado, já pintado, já etc. Então, e aí os outros gabinetes e os gabinetes de cima são até mais baratos. Então assim, é mesmo você pagar a instalação, comprar os gabinetes. Ah, deixa eu te mostrar uma coisa. Não vai dar para ver direito, tá? Mas olha esse forno aqui. Quando eu comecei a olhar os fornos, o forno embutido mais barato que eu encontrei era $1.600. Eu falei, $1.600, eu só queria uma coisa assim, tentei achar usado, aí depois eu pensei em comprar um grande para pôr em cima do balcão, aí eu falei, quer saber, eu vou fazer um negócio direito. Aí eu estava lá na Lowe's e eu tinha visto um forno na internet que custava $2.200. Quando eu vi o preço, eu falei, não, esse não, é muito caro. E para garagem e tal, e para minha surpresa, quando eu estava lá na Lowe's, tinha esse forno aqui, sem caixa, sem manual, novinho. Era o forno do mostruário, eles estavam vendendo por 900. Eu falei pro Alex, vai em casa buscar a caminhonete pra gente levar ele para casa. Ele falou, é meu, ninguém pega. Então, saiu melhor do que comprar um usado, porque eu comprei um novo pelo preço de um usado. E ele é melhor do que aquele de 1.600 que eu tinha visto. Então, que pena que não dá pra ver a frente dele. Mas olha só a coisa arada aqui, ó. Olha essa coisa arada que me incomoda aqui. Então, isso aqui tudo vai estar guardado. Ali na frente, deixa eu mostrar. Eu já instalei ali em cima o rack. Ali dentro daquelas caixas de plástico, uma é só de canos, outra é só de elétrica, outra é só de tile, de azulejo,
outra é só de cortinas. Na época que a gente fazia design, fazia muita decoração, eu e o Alex a gente instalava e fazia muitas coisas. Fazia painel, a gente fazia nós mesmos. E cada uma daquelas caixas são materiais e ferramentas que a gente usava para fazer essas coisas. E vira e mexe, a gente tem que fazer alguma coisa dentro de casa, a gente vai e entra nessas caixas aí para pegar tudo que precisa. E eu tinha um trailer pequeno que ficava tudo dentro do trailer em prateleiras. A gente vendeu o trailer, mas eu coloquei e eu mantive as caixas e as ferramentas. Então agora tem esse rack aqui no teto, eu comprei um outro que vai do lado de cá, aqui em cima, nesse pedaço aqui. Então parte dessas coisas, caixas de ferramenta vão por cima também. E aí depois essa parte aqui vai estar toda pronta. E o chão aqui, que eu falei para vocês, ó, que é manchado e enferrujado e etc e tal, esse aqui vai ser mesmo pintado. A cada 2 ou 3 anos que ele mancha, você vem e pinta de novo. Porque aquele epóxi, ele é muito bonito, mas ele descasca e se você ficar lavando constantemente, aquela coisa toda sai. Então é isso aí. Essa aqui é a nossa geladeira que a gente comprou, que tem um freezer extra e lugar extra para as bebidas. E eu não vejo a hora de ficar pronto, né? E vai ficar pronto semana que vem. O Cristiano começa de novo na segunda-feira e eu acho que até sexta-feira tá tudo pronto. Mas vocês vão ver daqui a pouquinho. Olha, só demorou 10 dias para que essa garagem ficasse pronta e eu amei o resultado. Não tem mais bagunça, não tem mais sujeira, não tem mais poeira, não tem teia de aranha, não tem lagartixa escondida em tudo quanto é lugar aqui, porque na Flórida tá cheio de lagartixa, né? E eu não tenho medo das lagartixas, eu até pego elas para jogar para fora, mas eu tenho pena porque elas se escondem aí e depois elas morrem sem comida. E eu vou mostrar para vocês agora como que ficou. Olha para lá, veja só. Ficou bonita, não é verdade? Agora deixa eu explicar para vocês algumas coisas aqui. Esse degrau aqui já existia da casa original. Depois que a gente fez o dog shower, que a gente fez o balcão e tal, eu achei que ele ficou muito estreito. Eu acho que é perigoso, assim. Então, depois que o Cristiano terminar os banheiros que a gente está fazendo agora para outros clientes, ele vai vir aqui para adicionar mais um pouco aqui. Porque a roda do carro vem até aqui, e tudo isso daqui fica livre, o carro na verdade não chega até lá. Então eu acho que vai ficar melhor se eu adicionar um pouco mais aqui. Então isso aqui é provisório que eu já queria mostrar para vocês. Então esse daqui é o dog shower. É aqui que eu vou pegar os meus filhos e eu coloco eles aqui. E aí eu lavo eles aqui sem ter que lavar encurvado como eu fazia antes. Vai ter shampoo, vai ter água quente. Eu ia até dar banho neles para filmagem, mas hoje está tão frio, tá 8 graus, eles iam morrer de frio aqui, porque a garagem não tem aquecimento. E eles já tomaram banho na semana passada. Então eu vou colocar eles aqui eles vão ser lavados, tal como eu expliquei anteriormente. Depois daqui tem um pequeno degrauzinho, que não é alto para eles pularem, eles vêm para cá, onde vai ter uma toalha, um tapetinho, aí eu ligo o secador aqui, seco eles aqui e aqui eu coloco eles no chão. Então, para as minhas costas vai ser muito melhor. Aqui eu tenho os gabinetes, ó, já tem as escovas deles, a tesoura. Isso aqui eu não uso, tá? Isso aqui eu não uso, eles morrem de medo disso aqui. Eu tenho esse daqui, olha aqui, lixa a unha deles. Lixar eles deixam, cortar jamais.
Aqui tem outras coisas para limpar o ouvido. Aqui tem os secadores. E ainda tem até um monte de gaveta que eu ainda não usei. Aqui em cima tinha uns gabinetes amarelos, não sei se você viu. Eles estão lá atrás, depois eles vão ser pintados de cinza também. Eu não quis jogar fora porque eles estavam muito bons. E aqui agora a gente tem bastante gabinetes para colocar um monte de outras coisas. Veja que, olha, agora até tem espaço, tá vazio, né? Tem espaço para bem mais coisas. E aqui o dog shower, deixa eu explicar uma coisa. Esse quartzo que foi colocado aqui é um quartzo que a gente chama de leather. Ele é mais áspero, não é tão polido, que escorrega. O acabamento foi todo feito em azulejo branco com rejunte preto. Aqui é a garagem dos baldes, né? Tudo que é balde, coisa que às vezes a gente não usa nada de molho aqui, mas de vez em quando um tênis, alguma coisa assim, às vezes eu coloco. Então aqui é a garagem dos baldes e aqui é o chuveirinho deles, olha. É um chuveiro normal, ele tem várias velocidades aqui que você pode usar a água. Ele fica bem à mão aqui. Olha só isso aqui. Sabe o que é isso aqui? É culpa do Cristiano, porque ele jogou fora, ele guardou o botãozinho daqui numa caixa e aí a caixa foi pro lixo. Agora eu tive que pedir para a fábrica um outro botão e vai demorar uns 15 dias para chegar. Mas, esse aqui é a torneira da banheira. Geralmente, quando você compra um aparelho desse aqui, essa parte fica na banheira e esse aqui é o chuveiro. E aqui você muda da banheira para o chuveiro. Como eu não queria que essa torneira ficasse no meio e eles batessem acidentalmente a barriga ou alguma coisa assim, porque quanto mais você bate nela, mais ela vai ficando mole. A gente colocou ela aqui no canto para que se precisar ter que lavar alguma coisa, lavar a mão, encher um balde, ela aqui no canto faz o trabalho do mesmo jeito. E esse dog shower também pode servir de um tanque para você deixar alguma coisa de molho. Tem um ralo ali, é só tampar o ralo, encher de água, ou na bacia, ou tanto faz. Ficou legal, não ficou? Isso aqui é o meu sonho de muitos e muitos anos. Eu queria ter feito com as minhas cachorras, tinha uns 3 anos, já passou 10. Mas finalmente eu tenho. E uma outra coisa é que quando um dia, se a gente for vender essa casa, isso tudo que eu fiz aqui na garagem vai realmente valorizar o imóvel. Outra coisa que ninguém tem é um forno dentro da garagem. Olha lá. Uma coisa que eu gostei é que, por exemplo, eu tenho um exaustor lá dentro. Então, se eu ligar a air fry, sai fumaça da air fry. O meu exaustor pega. Mas um dia o meu exaustor quebrou. Então, por exemplo, se acontecer alguma coisa com o exaustor e eu tiver que usar aqui, eu posso botar a air fryer que faz fumaça na garagem, estou pouco me importando. E mesmo coisas que tem que assar por muito tempo, que sai fumaça do forno, eu vou fazer aqui na garagem para não cheirar lá dentro de casa. E olha só, digital, embutido, agora eu posso fazer 3 bolos ao mesmo tempo, assar carne. Teve um dia que nós fizemos um aniversário aqui em casa e eu comprei pizza, sabe aquela... Não, comprei aquela esfirra do Brasil, sabe aquela aqui? Tem uma loja aqui em Orlando que vende. E veio mais ou menos umas 20 pessoas, eu calculei que cada um ia comer 5, então eram 100 esfirras. Não dava conta de esquentar lá na mesma rapidez que as pessoas comiam. Então agora, se isso acontecer de novo, eu tenho um outro forno aqui que eu posso esquentar coxinha, esquentar e aquelas coisas, né? E aqui esse balcão eu posso fazer outras coisas, o Alex pode trabalhar também se ele tiver aqui, consertar alguma coisa, secar cachorro, fazer um bolo, fazer pão, fazer o que quiser, dá para fazer aqui também, dá para se divertir. Aqui a gente tem a nossa geladeira de garagem. Se eu soubesse que eu ia ter uma garagem bonita assim, eu teria comprado uma geladeira mais bonita. Na época eu comprei essa daqui porque eu falei, a geladeira de garagem fica assim mesmo. Mas tá ótimo, não vai mudar. E aqui é os nossos gabinetes. Eu já falei pro Alex que ele só tem direito a 4 portas. Essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui. E ele já encheu das coisas dele aqui, ó.
Então eu falei pra ele, acabou o seu espaço, esse aqui é meu. A hora que eu for numa estate sale que estão vendendo um jogo de porcelana da década de 30, raríssimo, por $35, eu tenho aonde pôr. Mas olha só o que ele fez. Ele já encheu o meu gabinete com a tranqueira dele. Eu falei pra ele, tudo que eu achar aqui dentro, eu vou jogar no lixo. Então esses 4 aqui são pra mim, porque às vezes eu queria ter mais uma assadeira não sei o que, mais uma panela não sei o que, mas eu não tenho onde guardar, porque lá dentro já tá tudo ocupado. Então agora eu tenho essas 4 portas aqui só pra mim. E é proibido colocar alguma coisa lá em cima, não quero. Então eu coloquei, a gente instalou esses suportes aqui, porque a gente tem todas essas caixas que era da época de quando eu fazia as coisas de design nós mesmos, né? A gente instalava cortina, a gente fazia tudo nós mesmos. E hoje nós não fazemos mais nada, a gente paga para outras pessoas fazerem. Mas as ferramentas e as coisas, de vez em quando nós precisamos. Então nós instalamos esses suportes, então tem todas as caixas de ferramenta. Aqui tem mais todas as caixas que o Alex usa, eu não sei para quê, que ele quer carregar, ele gosta de carregar peso. Então ele que leve, assim, põe tudo aí. E agora realmente, se precisar jogar uma água, aspirar, a garagem foi pintada. Agora não é uma coisa assim que eu saio daquela casa linda lá dentro e quando eu entro nessa garagem é uma garagem feia, entulhada, cheia de coiseira, de mil coisas, uma em cima da outra, não é mais. Agora é um lugar limpo e eu fiquei muito feliz. E eu acho que valorizou bastante a casa. Se um dia eu colocar essa casa no mercado e tirar uma foto dessa garagem, as pessoas vão pagar o preço que eu pedi nessa casa, só por causa dessa garagem, né? Gente, muito obrigado de ter assistido mais esse episódio. Eu prometo para vocês que na semana que vem não vai ter reforma, vai ser uma casa maravilhosa que eu vou mostrar. Então não perca o episódio da próxima quinta-feira. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, aproveite a oportunidade, ajuda o nosso canal e eu vou gostar muito de ter você aqui na nossa família, que nós já somos 12.700 pessoas, tá ok? Eu vejo vocês na quinta-feira que vem, às 18 horas do Brasil. Tenham um excelente final de semana. Onde tinha embalde? Onde tinha embalde? Onde tinha embalde?